Podemos iniciar, doutora Daniele? Só um momento, doutor. Somente aguardando a autorização. Podemos iniciar, doutor? Infelizmente, não teremos transmissão pelo YouTube no momento devido a problemas técnicos. Sem problemas, mas depois essas questões vão ser superadas. O importante aí é agradecer a presença de todos. Com autorização, declaro aberta a sessão da segunda Comissão Disciplinar, Direito e Justiça Desportivo Unificado do Estado do Espírito Santo, edital 02/2024. O doutor Rogério está na sala. Doutor Rogério, boa noite. O senhor está na qualidade de advogado? Não sei se você me escuta. Rogério Mucielo. O doutor Rogério aqui aparece com o áudio desabilitado. Seu áudio está Eu acho que ele desabilitado, doutor Rogério. não tá nem escutando, parece. Desculpe, doutor Vitor. Não, parece que ele nem tá escutando, pelo que parece. Ele se Aparentemente. movimentou. Bom, eu vou iniciar a sessão, e aí eu só peço a gentileza, doutora Daniela, não sei se você tem um contrato por WhatsApp, eu vou mandar no chat aqui uma mensagem. Doutor Rogério, Vou avisá-lo também. por favor, informar qual processo o senhor está acompanhando. Bem, vamos fazer alguns registros iniciais. Eu vou aproveitar esse momento, novamente agradecendo a presença de todos os colegas auditores, né? Novamente parabenizando a doutora Edinalva, que tomou posse aqui na qualidade de auditora, dando os parabéns à doutora Fernanda, que nos auxilia nessa tão honrosa função de advogada dativa, e também agradecer a uma informação que a gente recebeu, que é que é um ato que ajuda bastante os trabalhos dos tribunais. O presidente da Federação de Futebol de Salão, o senhor Arnor Cordeiro, ele disponibilizou ao nosso tribunal 1 ano grátis de acesso ao Zoom, o que dá uma disponibilidade muito maior para a gente fazer os trabalhos, né, doutora Daniele, sem algumas restrições que a gente tinha. Então, feitos os registros iniciais, e não querendo aqui promover muitas delongas, mas sendo necessário os agradecimentos, nós vamos iniciar o pregão dos processos. O doutor Rogério, ele se manifestou no WhatsApp, doutora Daniele? Manifestou sim, doutor. Ele disse que estará pelo atleta Arnaldo, que é o processo 3 de pauta. Perfeito. Então, nesse sentido, nós vamos iniciar pelo processo 1. O processo 2, ele vai haver uma inversão a pedido da relatora, face à possibilidade do relator não estar presente, e aí depois nós vamos para o processo 3. Doutor Vitor, podemos pautar o processo 1 da pauta? Podemos sim, doutor Vinícius. Perfeito. Na qualidade de defensora da ativa está a doutora Fernanda, que vai promover a defesa dos atletas Arthur dos Santos Amorim e David Schmidt Berger Rocha. Correto, doutora Fernanda? Correto, senhor presidente. Perfeito. Processo disciplinar desportivo 11.721/2024-0. Competição fase classificatória do Campeonato Metropolitano Sub-16. Jogo CR7 Júnior versus Saldanha da Gama. Relator, doutor Vitor. Denunciados, Arthur dos Santos Amorim, David Schmidt Berger Rocha. Doutora Fernanda, presente na qualidade de advogada ativa. Ninguém pela Procuradoria, correto, doutor Daniele? Correto, doutor. Perfeito. Doutor Vitor, caso Vossa Excelência esteja apto ao relatório, por favor, com a palavra. Boa noite a todos. Vamos dar início, então. O jogo é entre CR7 Júnior e Saldanha da Gama, no dia 16 de março, no ginásio do Cesporte em Vitória.
Ocorreu o jogo entre CR7 Júnior e Saldanha da Gama pela fase classificatória do Campeonato Metropolitano Sub-16 masculino. Durante a partida, aos 7 minutos e 33 segundos do primeiro tempo, o jogador Arthur dos Santos Amorim, do CR7 Júnior, foi expulso diretamente com um cartão vermelho por dar uma cotovelada na barriga do atleta Davi Schmidt, do Saldanha da Gama. A Procuradoria, com base na súmula da partida, denunciou e pediu a condenação do atleta pela conduta tipificada no artigo 254-A, parágrafo 1º, inciso 12 CBJD, em virtude do desferimento da cotovelada na barriga do atleta, conforme relatado em súmula pelo senhor Cléber Xavier de Souza. Prefere que eu faça do Davi primeiro? O Davi também? Agora eu só vou passar a palavra. Obrigado, doutor Vitor. Vou passar a palavra à doutora Fernanda. Doutora Fernanda, Vossa Excelência gostaria de produzir alguma prova? Sem provas a produzir, senhor presidente. Perfeito. Doutora Fernanda, pelo CBJD, Vossa Excelência, por defender 2 atletas, tem o prazo de 15 minutos. Uma vez que não há provas a produzir, por favor, Vossa Excelência, com a palavra pelo prazo regimental. Foi informado pela secretaria que, salvo engano, vai aparecer no canto direito da tela um reloginho, tá, doutora? É uma tecnologia que foi colocada para a questão do prazo, mas, por favor, Vossa Excelência, com a palavra. Doutor, só um instante. Então, é melhor eu faço o relatório referente ao atleta Davi também, que eu fiz só em relação... Desculpa, Vossa Excelência não finalizou não, né, doutor Vitor? Eu pensei que era parte do julgamento, perdão. Não, só complementando então, em relação ao denunciado Davi Schmidt, durante a partida ocorreu um incidente envolvendo esse atleta, o Saldanha da Gama, que aos 37 minutos e 55 segundos do jogo, o jogador foi expulso após receber o segundo cartão amarelo por impedir uma clara oportunidade de gol ao puxar a camisa do atleta adversário. O árbitro auxiliar, senhor Rodney Costa, relatou que Davi Schmidt praticou essa conduta e a Procuradoria pediu a denúncia e a condenação pela conduta tipificada no artigo 250, parágrafo 1º, inciso 1 do CBJD. No mais, o relatório detalhado com base na súmula do jogo. Só isso mesmo. Sim. Desculpa, Perfeito, doutora. doutor Vitor. Desculpa aí, viu? Eu tenho interrompido no relatório, me perdi aqui nos atos da presidência. Doutora Fernanda, por favor, tendo em vista que Vossa Excelência não tem o interesse em produzir provas, por favor, com a palavra. Muito obrigada, senhor presidente. Muito boa noite, demais auditores, secretaria Daniele, muito obrigada pela assistência. Doutora Débora, boa noite. Doutora Edivalda, doutora Edinalda, doutor Vitor, doutor José Carlos, doutor Rony, doutor Rogério, muito boa noite. Primeira vez que eu estou sustentando, que eu estou tendo a honra de sustentar nesse tribunal, então só para expressar aqui a minha alegria, a minha honra de estar junto com Vossas Excelências nesses trabalhos em prol da justiça desportiva. Bom, sem mais delongas, eu vou fazer defesa então dos atletas Arthur e Davi, e eu vou começar pela defesa do Arthur. O Arthur ele foi apenado com cartão vermelho direto por dar uma cotovelada na barriga do senhor Davi, que eu também vou defender logo depois. A Procuradoria ela denunciou o Arthur nas iras do artigo 254. Data máxima vênia a Procuradoria, respeitosamente, a defesa discorda dessa tipificação, porque o 254 ele tipifica uma agressão. Para que configure uma agressão, eu preciso de pelo menos 3 fatores. Eu preciso de 3 fatores aqui. Eu preciso de vontade, e é o próprio artigo 254 que vai me dizer esses fatores, né? Eu preciso de vontade, porque o artigo 254 vai falar em dolosamente, desferir dolosamente, soco, cotovelada, etc. Eu preciso de vontade de agredir. Para ter uma agressão, eu preciso também de uma forma contundente dessa agressão. Então, além da vontade, o 254A ele me desenha a forma com que eu preciso praticar essa infração. O terceiro aspecto do artigo 254A é a desvinculação da disputa de jogo.
Então, ele vai dizer aqui, desferir chutes ou pontapés desvinculados da disputa de jogo. É algo fora da jogada, algo completamente dissociado da prática esportiva. Quando o artigo 254A acontece, quando situações 254A acontece, a gente não tem dúvida de que aquilo foi por uma agressão, porque é uma agressão por agressão. É fora da jogada, tem vontade, tem forma contundente, tem desvinculação da disputa de jogo. Todos esses elementos que eu estou dizendo, eles são trazidos no 254A. 254A, a redação do artigo está deixando isso muito claro. Nada disso acontece no relato sumular do que aconteceu com o atleta Arthur. Então, respeitosamente, o que o relato sumular vai dizer, e eu vou até pedir a licença de Vossas Excelências para ler esse breve relato sumular, que ele vai dizer que aos 7h33 minutos, o senhor Arthur Amorim foi expulso cartão vermelho direto por atingir com uma cotovelada na barriga o senhor Davi. E aí logo, ele continua o relato para dizer que logo depois, o senhor Davi puxa a camisa do senhor Arthur, impedindo o ataque promissor. Quer dizer, isso aqui, além de não tipificar uma agressão, além de não descrever uma agressão, isso está tipicamente como uma jogada normal, tanto é que logo depois o Arthur vai continuar a jogada, ou seja, de novo, prova que estava dentro de uma jogada, tanto que o senhor Arthur tenta continuar a jogada e o Davi puxa a camisa dele para impedir que ele continue a jogada, para impedir um ataque promissor. Isso é típico de uma forma de se desvencilhar do corpo do atleta adversário, e aí, na hora de desvencilhar, ele acidentalmente traz o braço para trás e parece configurar uma cotovelada na barriga. De novo, assim, isso, eu não estou nem tirando a veracidade, a presunção de veracidade da súmula. Eu estou baseando isso aqui no relato sumular. Eu não estou dizendo que o relato sumular não está correto. Eu estou baseando essa interpretação no próprio relato sumular. Isso aqui não tem absolutamente nada, nenhum dos elementos de agressão. Então, a defesa, obviamente, vai pugnar pela absolvição do senhor Arthur. Caso não seja o entendimento de Vossas Excelências, a defesa vai pugnar pela desclassificação para o artigo 250 e a aplicação da pena mínima, que é a advertência que está no parágrafo 2º do artigo 250. A gente tem aqui, nesse caso, duas atenuantes presentes no artigo 180 do CBJD. O infrator é menor de 18 anos, que está no inciso 1º, e o infrator também não sofreu qualquer punição nos últimos 12 meses, né? A Secretaria juntou aos autos na última folha do processo que nada consta, então não há punição dos últimos 12 meses, então eu tenho duas circunstâncias atenuantes presentes do artigo 180. Além disso, é um atleta amador, então aplica-se o disposto no artigo 182 também. E é isso. Essa é a defesa do senhor Arthur. Passando agora para a breve defesa, já estou encerrando, senhor presidente, a defesa do Davi. O Davi, assim, também, respeitosamente ao trabalho da Procuradoria, data máxima vênia, essa denúncia não precisava nem estar aqui, a gente está falando de segundo amarelo, impedir um ataque promissor calçando o adversário. A punição desportiva aqui é mais do que suficiente para punir o atleta, não há qualquer necessidade de intervenção do tribunal para a aplicação de uma punição disciplinar adicional. Segundo amarelo, pelo menos no Tribunal de Justiça Esportiva do Futebol de Minas, segundo amarelo, há uma recomendação da Procuradoria de nem fazer a denúncia. É óbvio que o caso a caso é analisado, mas se esse caso chega no Tribunal de Minas, por exemplo, essa denúncia não existiria. Não me lembro de ver uma denúncia dessa forma no STJD nos últimos anos, então são casos muito simples que realmente não enseja a intervenção do tribunal. O artigo 250 ele vai falar de impedir em contrariedade às regras do jogo uma jogada. Então, assim, não há qualquer contrariedade à regra do jogo no relato sumular também, no caso do Davi. Então, no caso do Davi, a defesa também vai pugnar pela absolvição. Caso não seja entendimento de Vossas Excelências, a defesa pugna pela aplicação da advertência
conforme prevê o parágrafo 2º do artigo 250. O relato simular dá conta de que o Davi sai normalmente depois da punição. Também no caso do Davi, assim como no caso do Arthur, nós temos as atenuantes do artigo 180, também nos incisos 1, ser o infrator menor de 18 anos, e no inciso 4º, também não sofreu qualquer punição nos últimos 12 meses, e também, assim como no caso do Arthur, a aplicação do artigo 182 do CBJD. É como a defesa se manifesta, senhor presidente. Muito obrigada. A gente que agradece, doutora Fernanda. Escutamos atentamente a brilhante defesa de Vossa Excelência, enfatizando critérios de defesa com relação ao Arthur, mas que a doutora entende pela tipicidade errada da denúncia, e nesse sentido pede a absolvição ou a desclassificação, e no caso de desclassificação pelo 250, para a pena de advertência, se for o caso. E com relação à defesa de Vossa Excelência, também com relação ao Davi, escutamos atentamente o posicionamento de Vossa Excelência com relação ao segundo cartão amarelo, trazendo aqui ao nosso tribunal, né, os valiosos estudos também do nosso Tribunal de Justiça Desportiva de Minas Gerais, que muito agregam ao nosso tribunal aqui. Obrigado, doutora Fernanda. Doutor Vitor, algum esclarecimento adicional com relação à defesa? Não, doutor Vinícius, sem esclarecimentos. Aos colegas auditores, doutora Débora, doutora Edinalva e doutor José Carlos, algum esclarecimento adicional? Não, doutor. Sem esclarecimento, Excelência. Desculpa, Doutor doutora Vinícius, eu Débora. gostaria só de fazer um registro com relação à súmula, porque realmente o que a Procuradoria apresenta aqui está um pouquinho desconexo da súmula, porque se a gente pegar a súmula, né, o relatório do ato principal, ele começa dizendo da expulsão para depois relatar a questão da jogada. Então, no primeiro momento, fica até meio confuso, isso até para o doutor Vitor estava, né, para seguir o voto dele, analisando aqui a defesa, e a gente que joga bola sabe disso, né? É um ato bastante comum quando você está num ataque promissor aí, o adversário puxar, você tentar desvencilhar. Né? Então, eu queria Sim, fazer e só nesse esse caso, registro. Vossa Excelência gostaria de algum esclarecimento, doutor Zé Carlos? Não, eu só queria fazer esse registro. Ah, tá, perfeito. Eu também concordo, Vossa Excelência, com relação às ponderações da denúncia. Sem esclarecimentos, então, doutor Vitor, caso Vossa Excelência esteja apto ao voto, por favor, com a palavra. Então, eu agradeço a doutora Fernanda aí pela exposição e pela defesa, né? E assim, de fato, eu concordo também com o posicionamento do José Carlos e com o que a doutora Fernanda manifestou, que fica muito difícil a gente avaliar esse tipo de jogada sem a possibilidade de ter acesso às imagens, né? Porque às vezes o atleta de fato tentou se desvencilhar e porventura, né, acabou acertando uma cotovelada, né, na barriga do outro atleta, certo? Mas assim, ao meu ver, pelo artigo do CBJD, que a doutora até fez menção expressa, ele fala também sobre a questão, né, de assumir o risco de causar dano ou lesão ao atingido, né? Então, assim, ao meu ver, a partir do pode ser que, né, a gente não tenha acesso às imagens, como eu disse, mas o meu entendimento, ele assumiu o risco ao desferir uma cotovelada. Então, assim, tanto a gente não tem essas informações para um lado quanto para o outro. Então, de acordo com a presunção da súmula, né, eu acolho a denúncia em relação ao atleta Arthur, para aplicar a pena de 2 partidas, certo? Com a aplicação do redutor, né? Não, só um instantinho aqui. De 4 partidas, certo? Com a aplicação do redutor, a pena mínima, com a aplicação do redutor do 182 para que o atleta cumpra 2 partidas de punição. Em relação ao atleta Davi, de fato, eu concordo com a defesa da doutora Fernanda, que, assim, não é um fato deveria ter sequer sido levado à procuradoria, então acolho a defesa para absolver o atleta, né, da punição prevista no artigo 250 do CBJD. Perfeito, doutor Vitor. Vossa Excelência acolheu a denúncia com relação ao atleta Arthur, condenando em 4 partidas com redutor 2. E com relação ao Davi, Vossa Excelência foi pela absolvição. Doutora Edinalva, como vota Vossa Excelência? Sem áudio, doutora Edinalva.
Sim, eu voto com o relator. Perfeito. Doutora Débora, como vota Vossa Excelência? Voto com o relator. Perfeito. Doutor Zé Carlos, como vota Vossa Excelência? Acompanhe o relator, Excelência. E, doutor Zé Carlos, eu queria até aproveitar, eu lhe interrompi naquele momento, agora vendo que as ponderações tanto do relator como de Vossa Excelência, de fato, até tenho uma dúvida aqui, eu estou vendo denúncia, a denúncia ofertava 254 para primeiro inciso 1, mas depois ela mencionou 254A. Ela, né, eu me cheguei a um momento a ter dúvida, mas é nítido que é um erro material e não atrapalhou o brilhante voto do doutor Vitor. Então, a unanimidade, o atleta Arthur, ele foi condenado no 254 para primeiro inciso 1, a 4 partidas, com redutor no 82, foi para 2 partidas. E o senhor Davi Schmidt, ele foi absolvido do artigo da denúncia no incurso no artigo 250 para o primeiro inciso 1. Doutor, eu vou aproveitar a oportunidade também. Acredito que assim é mais que uma recomendação mesmo à Procuradoria. Eu gostaria que ficasse consignado isso, né, na presente julgamento, que na verdade assim na questão dos pedidos que fosse especificado qual foi o pedido de pena a ser aplicado, certo? Porque eu senti a Levou a ausência de dúvida, né? porque cita o artigo da conduta, né, que foi Sim. tipificada, só que não pede a aplicação da pena, certo? Eu só queria que, né, fosse feita essa recomendação depois para a Procuradoria observar esse ponto. Perfeito. Será repassada a observação de Vossa Excelência. Senhores, foi feito um pedido de preferência, uma questão de ordem pessoal, de uma das nossas colegas auditora, a doutora Débora, e de pautar o processo 5 da pauta, que é de relatoria da doutora Débora. Doutora Débora, podemos pautá-lo? Sim, excelência. Perfeito. Nesse processo, doutora Daniele, a doutora Fernanda não auxilia a gente, correto? Na qualidade de defensora, né? Da ativa. Correto, doutor. Nesse É, processo não há necessidade. não há necessidade. Não há necessidade. Existe alguém presente, né, doutora Daniele, que se manifestou com relação a esse processo, 05 da pauta? Não, doutor, não Tá. temos. Eu vou fazer o pregão, caso alguém presente esteja aqui interessado no julgamento, no caso é o doutor Rogério Muccio, por favor, se manifeste ou pelo chat ou pelo áudio. Processo 5 da pauta, 11.72.62024-0. Denúncia ofertada na competição da fase classificatória da Copa ES de base, sub-20. Jogo Marilândia versus CTAF Mantenópolis. Relatora, a doutora Débora, ninguém presente também a Procuradoria. Doutora Débora, caso Vossa Excelência esteja apta ao relatório, por favor, com a palavra. Obrigada, excelência. Boa noite a todos. Faço um agradecimento aqui especial à nossa secretária, Dani. Bom, passando ao relatório, trata-se de uma denúncia referente aos fatos ocorridos na partida do dia 21/4 de futsal entre os times de Marilândia e CTAF de Mantenópolis, pela fase classificatória do campeonato Copa ES da base sub-20 no masculino. A súmula do jogo narra a ocorrência de uma jogada manifestamente capaz de impedir uma chance clara de gol. E este tribunal recebeu a denúncia no dia 26/4, estando fora do estando aí a ocorrência da prescrição. É o relatório. Perfeito. Só uma questão que eu vou pedir uma pausa momentânea, só uma questão aqui de atos de presidência que eu vou sanar, não vou demorar mais de um minuto. Perfeito. Obrigado, doutora Débora. Desculpa a interrupção. Ausente defesa e procuradoria, doutora Débora, eu indago aos colegas auditores
se alguém gostaria de algum esclarecimento adicional do relatório do processo. Doutor Zé Carlos, algum esclarecimento adicional? Não, presidente. Doutor Vitor? Não, presidente. Doutor Edinalva? Não, excelência, tranquilo, tudo bem. Pode Perfeito. passar. Ok, sem esclarecimentos adicionais. Doutora Débora, caso Vossa Excelência esteja apta ao voto, por favor, com a palavra. Bom, passamos ao voto. Recebida a denúncia, passe-se a análise dos fatos denunciados. O jogador Marcelo Henrique Zerdoni, denunciado pelo artigo 250, parágrafo 1º, inciso 1º do CBJD, praticou o ato desleal, contudo de pequena gravidade, visto que a súmula não relata qual foi exatamente a jogada manifestamente capaz de impedir a chance clara de gol. Entendo assim, em razão da primariedade do denunciado, condena a uma suspensão de partida, já tendo sido cumprida na partida subsequente. Perfeito, doutora. Doutor Zé Carlos, como voto Vossa Excelência? Acompanhe a relatora, presidente. Doutor Edinalva, como voto Vossa Excelência? Acompanhe a relatora. Doutor Vitor, como voto Vossa Excelência? Acompanha a relatora. Perfeito. Então, doutora, o atleta Marcelo, a unanimidade, ele foi julgado de que forma, na parte final? Uma suspensão já tendo sido cumprida na partida subsequente. Uma suspensão. Vossa Excelência, então, acolheu o pedido no 250, correto? Isso. Uma suspensão para a partida subsequente, 250. Só um minutinho. Perfeito. A unanimidade, o senhor Marcelo ele foi condenado no artigo 250, parágrafo 1º, inciso 1, a uma partida. Doutora Débora, Vossa Excelência continua no julgamento com a gente ou Consigo ficar em mais um apenas, Excelência. Posteriormente terei que me retirar. Sem problemas. Caso queira se retirar, desde já a gente agradece aí a presença. Obrigada. Bom, julgado o processo, eu indago a doutora Edinalva se podemos voltar à pauta o processo número 2 ou a doutora gostaria que eu julgasse o processo número 3, que está no controle aqui dos julgamentos. Eu gostaria de mais uns minutos, excelência. Perfeito, combinado. Então, doutor José Carlos, podemos pautar o processo 3 da pauta? Ficou mudo aqui, perdão. Podemos sim, presidente. Perfeito. O processo 3, doutora Daniele, se puder me auxiliar, o doutor Rogério está querendo um julgamento no processo 3, é isso? Ele está na Isso. qualidade de advogado? Na qualidade de advogado do Arnaldo Ribeiro, do Nascimento Júnior. Perfeito. Doutor Rogério, boa noite, tudo bem? Sem áudio. Habilitar o microfone, por favor. Só clicar no símbolo do seu microfone, doutor Rogério. Boa noite, presidente. Boa noite, doutor Daniele. Rogério. Boa noite, os demais pares desse egrégio tribunal. Obrigado pela Eu estou aqui presença, na doutor Rogério. qualidade. Obrigado vocês todos, senhores todos. Eu estou aqui na qualidade de advogado do Arnaldo, porque entendo que a súmula ela não retratou a realidade do Doutor Rogério, acontecido. Perdão, doutor Rogério, desculpe interromper Vossa Excelência. O senhor vai ser advogado do Arnaldo e do Ian também ou só do Arnaldo? Não, eu sou advogado do Saldanha da Gama nessas questões jurídicas, mas neste momento eu prefiro falar, se o senhor não se incomoda, só sobre o Arnaldo. Não é porque nós vamos ainda agravante... iniciar o relatório, aí vai ser dada a oportunidade para o senhor de defesa, vai ter também dada a oportunidade de prova, só que a gente ainda não fez o pregão, eu só estou pegando a qualificação do senhor. Ah, perfeito, então, ótimo. Muito Aí o senhor vai ser sua... advogado também do Ian? Do Ian, o Arnaldo e também, o Ian. dos dois. Perfeito. Por favor. Bom, processo 3 da nossa pauta, número 117242-2024-0. Denúncia ofertada na fase classificatória da Copa ES de base, sub-20. Jogo Ibatiba versus Saldanha da Gama. Relatoria, doutor Zé Carlos. Doutor Zé Carlos, caso Vossa Excelência esteja apto ao relatório, por favor, com a palavra.
Perfeito. A Procuradoria denunciou o senhor Arnaldo Ribeiro do Nascimento, atleta com registro número 15 da equipe do Saldanha da Gama, por ter sido expulso de forma direta após pisar no adversário e cair ao chão, o que teria configurado a infração capitulada no artigo 2541 do CBJB. Com relação ao atleta Ian Vitor Pereira dos Santos, ele foi denunciado, né, o atleta de número 4 do Saldanha da Gama, também foi expulso de forma direta por reclamar de forma desrespeitosa e ofendendo a equipe de arbitragem, e após a expulsão ainda proferir palavra de baixo calão contra a equipe de arbitragem, capitulando assim a denúncia no artigo 254 do CBJD. Esse é o relatório, presidente. Esse é o relatório, presidente. O doutor Rogério tem procuração nos autos, doutor Zé Carlos? Não foi, que me foi enviado, não. Perfeito. Doutor Rogério, Vossa Excelência gostaria de prazo para juntar a procuração? 5 dias, 5 dias seria ótimo. Doutor Zé Carlos, deferido? Defiro, presidente. Perfeito, obrigado. Doutor Rogério, Vossa Excelência gostaria de produzir alguma prova? Testemunhal. Prova testemunhal. Por favor, você pode qualificar a testemunha? Quem é? Testemunha é Joel Almeida Frignani. Perfeito. Ele está presente com o senhor? Ele está do lado de fora da sala, posso mandar entrar. Vamos aguardar um pouquinho. Perdão, o senhor Joel, qual é a qualificação dele? Ele é do Saldanha, ele estava presente no jogo? Ele é brasileiro, solteiro, atleta de futebol de salão do Saldanha da Gama e estava presente no jogo. Perfeito, doutor. Doutor Zé Carlos, Vossa Excelência defere o pedido de produção de prova? Defiro, presidente. É só uma testemunha, doutor Rogério? Eu teria duas, mas eu vou ouvir só o Joel, porque ele estava muito próximo ao lance. Perfeito. Aí, uma vez que foi deferido, o Vossa Excelência pediu artigo só de uma testemunha, doutor Rogério, aí nós podemos ouvi-lo no próprio local onde o senhor está, se eu puder chamar ele para ingressar na sala, e a gente já toma o depoimento dele, por favor. O senhor dá licença, que ele vai sentar na minha cadeira, tá? E eu vou chamá-lo aqui, um instante, por favor. Perfeito. Obrigado, doutor Rogério. Obrigado, senhor. Joel, entra na sala aqui. Entra na sala aqui, Joel, por favor. Pode ser, senta na minha cadeira aqui. Senta na minha cadeira aqui, Joel. Aí, senta aí na minha cadeira. Joel, boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo certo. Obrigado pela sua presença, viu? Boa noite. O senhor foi chamado pela defesa do Saldanha na qualidade de testemunha, e a testemunha ela tem um papel principal aqui para auxiliar no julgamento. Então, a gente pede para o senhor não faltar com a verdade em nenhum momento. Vai ser feito perguntas para o senhor com relação ao processo. Quem vai conduzir as perguntas é o relator. Mas, de antemão, eu gostaria de perguntar ao senhor: o senhor estava presente no jogo Ibatibe e Saldanha da Gama? Estava presente, sim. O senhor jogou esse jogo? Joguei. Se o senhor não se recorda, o senhor fica à vontade, o senhor não tem obrigação de falar. Eu só peço para o senhor não se comunicar com as pessoas e pedir informações para responder para a gente. O senhor pode ficar bem à vontade. Se o senhor não se recorda, não tem problema nenhum, que a gente se socorre à súmula e vê se o seu nome está lá. O senhor consta na súmula como atleta do jogo? Sim. Perfeito. Doutor Zé Carlos, Vossa Excelência, por favor, na condução das perguntas. Caso Vossa Excelência não tenha pergunta para o testemunha, a gente abre ao doutor Rogério para ele perguntar. Então, vamos lá, eu tenho perguntas, presidente. Senhor Joel, descreve para mim o fato. O senhor estava a que distância do momento? Eu estava bem próximo do lance, estava no banco de reserva do Saldanha e o lance aconteceu na minha frente, assim. Certo. Então, descreve para a gente, já que o senhor presenciou o fato. Arnaldo segurou a bola e o jogador do Ibatiba foi dar combate. Os dois trombaram e caíram no chão. Arnaldo foi levantar, o jogador do Ibatiba levantou a perna para ele cair e depois tentou dar um chute nele. E na hora que ele foi correr, ele sem querer esbarrou no pé dele, porque ele levantou a perna e depois tentou dar um chute no pé de Arnaldo. Então, o senhor está me dizendo o seguinte: na dinâmica do momento aqui, como está no relatório,
está falando que a colisão aconteceu na altura do joelho, atingindo o joelho do adversário após a expulsão mesmo saiu normalmente. Então, o que o senhor está dizendo é que no momento do jogo, eles se chocaram e aí a questão foi que o pé do joelho dele atingiu o joelho. Sim, só que foi nessa situação que os dois caíram no chão. Arnaldo foi levantar para ir atrás da bola. O jogador do Ibatiba levantou o pé para ele cair de novo e depois tentou dar um chute nele. Entendi. Presidente, sem mais perguntas. Perfeito, doutor Zé Carlos. Doutor Rogério, Vossa Excelência gostaria de fazer alguma pergunta para a testemunha? Gostaria de saber da testemunha se após a expulsão, Arnaldo saiu normalmente ou manifestou interesse de agressão, ou ele saiu sem reclamar, sem nada, foi tudo tranquilo a saída dele. Senhor Joel, como é que foi? Após a expulsão, o atleta ele saiu normalmente do campo? Saiu normalmente, falou que não pisou e tal, mas ele saiu normalmente, sem discutir, sem nada, sem agredir verbalmente outras pessoas. Entendeu? Presidente, só fazer um esclarecimento aqui, porque está até no relatório, tá? Que o atleta saiu normalmente após a expulsão. Perfeito. Obrigado, doutor Zé Carlos. Doutor Rogério, alguma pergunta adicional? Pergunta não, Excelência. Eu lhe agradeço muito, eu agradeço o Joel e agradeço ao doutor Zé Carlos também. Muito agradecido pelo carinho de vocês. Perfeito, Joel. Obrigado, você está dispensado. Doutor Rogério, uma vez encerrada a produção de provas, por favor, Vossa Excelência tem o prazo de apresentar a defesa dos atletas. Vossa Excelência com a palavra. Obrigado. Excelência, a minha participação nesse tribunal vai ser muito rápida. Os fatos, eles demonstram categoricamente que o Arnaldo não desferiu dolosamente nenhum tipo de soco, cotovelada, cabeçada ou golpes similares de forma contundente ao ponto de assumir o risco de causar dano ou lesão ao atingi-lo. Isso é o que reza o artigo 254 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Está mais do que provado que o relatório do árbitro ele falhou nos fatos que aconteceram. A própria testemunha mostra categoricamente que houve uma disputa de bola, que os dois atletas caíram no chão e, ao se levantar, inopinadamente, ocorreu um choque entre o Arnaldo e entre o adversário. Não houve maldade, não houve nenhum tipo de malícia, motivo pelo qual eu estou requerendo a este tribunal que absolva o Arnaldo, ou, na pior das hipóteses, que reduz a pena nas formas do artigo 250, tá certo? Porque o atleta foi pego até de surpresa quando teve o choque entre os dois na disputa da bola. É o que eu tenho a relatar. Não adianta eu ficar ocupando os ouvidos de Vossas Excelências com mais delongas, porque a própria prova testemunhal já demonstrou categoricamente que houve realmente uma falha no relato do árbitro, quando disse que o adversário estava caído no chão quando foi atingido. Não, muito pelo contrário. Houve um choque dos dois, os dois caíram e, ao se levantar, um levantou a perna, o adversário não atingiu maldosamente o atleta do Saldanha e nem tampouco o atleta do Saldanha tentou atingir maldosamente o adversário. Foi um choque comum de jogo, onde o juiz entendeu que deveria expulsar o atleta do Saldanha, dando diretamente o cartão vermelho e dando o cartão amarelo para o atleta da equipe adversária. Eu agradeço muito e estou muito ansioso de receber uma absolvição para o atleta do Saldanha. Muito obrigado.
Doutor Rogério, a gente que agradece a presença de Vossa Excelência aqui no tribunal, auxiliando no julgamento. Parabenizo a defesa de Vossa Excelência, a brilhante defesa. O senhor foi enfático na tentativa de afastar a presunção de veracidade da súmula, com a justificativa de produção de provas, desclassificando os atos que foram formulados em denúncia, pedindo absolvição e caso de não absolvição, eventual desclassificação do 50. Obrigado pela sua manifestação, doutor Rogério. Uma vez superado a fase de defesa, indago ao relator, doutor José Carlos, gostaria de algum esclarecimento adicional? Não, presidente, satisfeito, eu ouvi com atenção aí a defesa, principalmente o depoimento, eu acho que foi bastante esclarecedor aí, né? A dinâmica do fato, né? Então, para mim, estou apto a julgamento. Perfeito. Doutor Edinaldo, algum esclarecimento adicional? Não, tranquilo. Foi muito Doutor bem Vitor? colocado. Estou satisfeito. Perfeito, doutor Edinaldo. Obrigado. Doutor Vitor? Não, doutor. Sem esclarecimentos adicionais. Doutora Débora? Não, Excelência. Perfeito. Obrigado. Sem esclarecimentos adicionais, doutor Zé Carlos, caso Vossa Excelência esteja apto ao voto, por favor, com a palavra. Presidente, inclusive, até já falando de forma antecipada, eu vou alterar meu voto, né? Eu estava condenando e agora, mediante a prova testemunhal que vier aos dados, considerando que a súmula tem presunção de veracidade, até prova em contrário, né? E a dinâmica de um jogo, né? A gente sabe que o juiz vai ter um lance muito rápido, ele não vai ter revisão, ele não vai ouvir ninguém. Então, até eu estou querendo desqualificar a denúncia para uma pena de advertência, presidente, se for factível ao caso, porque não está fazendo sentido nenhum condenar o atleta, considerando até o depoimento de um colega, né? No 254, ele existe a possibilidade... Ele foi denunciado no 254 puro, né? Não é 254A, não, 254, parágrafo 1º. Isso. Existe a possibilidade do parágrafo 2º pela advertência. Então, Vossa Excelência, nesse sentido, com relação ao senhor Arnaldo, o voto de Vossa Excelência seria pela pena mínima com substituição de advertência? Exatamente. Perfeito. Vossa Excelência gostaria que eu colhesse o voto dos demais colegas ou podemos passar para o voto do Ian? Vamos colher para a gente seguir ao próximo, porque eu acho que o Ian não teve defesa, né? Eu escutei o doutor Rogério no início, ele se prontificou a fazer a defesa dos dois atletas. Após, no decorrer da defesa, a ênfase maior foi com relação ao atleta Arnaldo, né? De toda sorte, superado toda a fase de defesa e esclarecimentos, se Vossa Excelência considera o processo maduro de julgamento, já podemos ouvir o voto do que o doutor fez com relação ao Ian. Analisando a denúncia do atleta Ian Vitor Pereira dos Santos, deixa eu só mudar a tela para cá, presidente. Não para nenhuma dúvida acerca da presunção de veracidade dos fatos ante a súmula da competição e o relatório de arbitragem, nos termos do artigo 58 do CBJD. Nenhuma prova foi produzida nos autos em sentido contrário. Então, pela conduta praticada, presidente, eu estou acolhendo a denúncia de forma integral, né, conforme artigo 258, parágrafo 2º do CBJD, condenando o denunciado a pena de suspensão de 6 partidas, que deverá ser cumprida em qualquer evento. Pois não, presidente. Perdão. Esse aí é com relação ao Ian? Ian. Com relação ao Ian, o doutor, eu não tenho a menor dúvida. Eu não posso, nem devo frustrar o direito. Não posso. Indiscutivelmente, o Ian, tá certo? Ele agrediu com palavras de baixo calão a arbitragem. Inclusive, eu, como diretor jurídico do Saldanha da Gama, fui até a arbitragem e me desculpei com a arbitragem pelo destempero do rapaz. Mas, independente de ele estar passando por problemas particulares e essa coisa toda, houve realmente o destempero, tá? E eu cheguei até a conversar com o rapaz e disse que ele poderia pegar até a pena máxima, com a redução por se tratar de esporte amador. Mas considerando que ele realmente usou as palavras de baixo calão, considerando que ele foi expulso, considerando que ele saiu sem nenhum tipo de problema, sem agredir ninguém, saiu do ginásio, foi embora. Naturalmente que eu não tenho essa prova para lhe passar agora, mas eu acredito que os senhores vão acreditar em mim. Ficou chorando fora do ginásio, ficou meio desesperado
pedindo lá desculpa, depois ele mandou no WhatsApp do grupo dos atletas, desculpa a todos os atletas por ele ter feito o que fez, que prejudicou a equipe. Eu vou rogar a Vossa Excelência que não aplique a pena máxima a esse rapaz, porque nós estamos tentando aqui trazê-lo de volta para os campos esportivos. Enfim, problemas particulares a gente não deve envolver no problema esportivo. Mas vou rogar a Vossa Excelência mais essa oportunidade. Mas que eu estava presente e que ele agrediu o árbitro, falava de baixo calão, eu não posso negar. É uma verdade, certo? O árbitro não frustrou em absolutamente nada e nem disse nada mais nada menos do que realmente aconteceu, certo? Então, estou me desculpando perante esse tribunal pela atitude do rapaz, mas estou rogando ao tribunal que não aplique a ele a pena máxima. O senhor desculpe a minha interferência, Não, sem problema, Rogério. Mas a minha experiência de vida como atleta, como advogado, essa coisa toda, me obriga a fazer este requerimento, a fazer esta solicitação, fazer esse pleito. Muito agradecido pela atenção. Não, que isso, doutor Rogério. A gente que agradece aí, enaltecer a postura de Vossa Excelência, até pelos princípios da boa-fé processual, né, e a boa-fé na condução dos atos. Obrigado, doutor Rogério. Doutor Zé Carlos, diante da manifestação feita, Vossa Excelência gostaria de fazer algum adendo ao voto? Eu queria colhi o fazer voto um de pedido de Vossa Excelência. esclarecimento ao doutor Rogério, presidente. Doutor, acho que o doutor Rogério caiu. Eu acho que ele caiu. Eu acho que ele caiu. Eu vou pedir a ele, se for o caso, eu vou pedir a suspensão do processo, do julgamento, se ele tiver o print desse pedido de desculpa no grupo, né? Por óbvio, isso ajuda muito no esclarecimento. Né? A gente sabe doutor Zé Carlos, eu ia aguardar o voto de Vossa Excelência, finalizar, eu ia dar uma sugestão com relação. Uma dúvida que eu tenho. Ele tem antecedentes? Não tem. Não. Eu ia indagar a Vossa Excelência, porque o voto de Vossa Excelência foi interrompido pelo doutor Rogério, Sim. que não tem nenhum problema de interromper, ainda mais pela forma como conduziu, a gente até agradece. Sim. Aí na condução de voto de Vossa Excelência, seria 6 partidas. Vossa Excelência aplicaria o redutor do 8-2? Aplicaria o redutor, presidente. Vai ficar no final com 2 partidas. 2 partidas, aí eu ia te perguntar, doutor Zé Carlos, pela atenuante, Vossa Excelência... cai para 4, eu reduzi para 4, presidente. 4, e aí, 2 jogos. O 182, cai para 2 jogos. Ele já cumpriu 1, né? E assim, é até o caso, né? Já tendo cumprido 1, se for o caso, não sei, a competição deve ser curta, provavelmente. Agora, uma coisa que eu ia falar com o senhor Rogério, eu não sei se os pares se recordam do ano passado, dos julgamentos, acho que do Caratoíra, estava tendo sempre muita confusão, muita ofensa, invasão de quadra. Teve um caso que eu fui relator que teve tiroteio lá de fora do ginásio. Sim. Acho que a doutora Débora não estava conosco, o doutor Edinaldo, não, acredito também não, mas o doutor Vitor estava na turma aí, já também, o senhor também, presidente. Então, você acha que o esporte tem que servir para educar, para modelar, mas para exemplificar também, né? E, assim, num primeiro momento, até pensando, acho que caiu. Alguém mais caiu aí. Eu acho que o doutor Rogério não está na sala mais, né? Voltou. Mas, assim, eu até com esse pedido aqui, se o senhor achar razoável, eu estou fixando em 2 partidas, mas até se o doutor Rogério... Doutor Rogério, o doutor Zé Carlos ele fez uma ponderação, escutamos atentamente a Vossa Excelência. Vossa Excelência citou uma situação relacionada a um print de WhatsApp. E eu fiz uma ponderação com o doutor Zé Carlos, ouvindo muito atentamente a manifestação de Vossa Excelência, iria até suspender o julgamento para fazer um novo julgamento para o senhor apresentar esses documentos. Mas face as considerações, só para concluir, doutor Rogério, face as considerações que foram realizadas pelo doutor Zé Carlos, ele ponderou, porque quando o senhor se manifestou, ele ainda não tinha finalizado, o doutor Zé Carlos ponderou que na dosimetria ele iniciou por 6 jogos, mas ele destacou a atenuante de não reincidência, que foi para 4, o redutor foi para 2. Nesse sentido, a gente iria continuar o julgamento.
Doutor Zé Carlos, Vossa Excelência acha necessária suspensão para produzir essa prova que o doutor Rogério falou, Não, ou não, podemos continuar? não, eu não acho. Doutor, me ouça, por favor. Eu não acho, não. Pode ser dado julgamento. Eu não tenho outra prova a ser produzida com relação a esse caso específico. Obrigado, Tá certo? doutor Rogério. Muito obrigado. Obrigado. A gente que agradece aqui os esclarecimentos tão importantes que foram para o julgamento. Obrigado, doutor Rogério. Doutor Zé Carlos, nesse inteirinho, Presidente, posso fazer mais um pedido de esclarecimento ao senhor, doutor Claro. Rogério? Doutor Rogério, esse campeonato ele vai até quando? Esse campeonato ele tem mais duas partidas, uma semifinal e uma final. Ele é feito por etapa. É a Copa Espírito Santo que dá direito ao campeão jogar o ano que vem a Taça Brasil de Clubes Campeões. Então, nós fomos classificados em primeiro lugar na fase de grupo e agora fomos, por ter sido colocado em primeiro lugar, nós vamos jogar direto à semifinal. Passando pela semifinal, a gente jogaria a final. Então, são mais duas partidas só. Tá? Esse pedido de desculpa que o senhor disse que o atleta fez ao grupo, o senhor tem essa conversa? Esse WhatsApp, esse pedido de desculpa, eu acho que eu tenho. Está no grupo do futebol de salão do Saldanha, porque eles têm um grupo, entendeu? Eu tenho esse pedido de desculpa, sim. É difícil localizar esse print, essa conversa agora? O senhor me daria 30 segundos, talvez? Até mais. Presidente, eu ia falar para a gente inverter, a gente passar para o próximo julgamento, que é meu também. E aí, se for o caso, o doutor Rogério volta. Sim, o print poderia, Vossa Excelência poderia rever o voto? Sim, com certeza. Tá. Doutor Rogério, por favor, se é possível, ele pediu 30 segundos, a gente concede aí o tempo para o senhor localizar, doutor Rogério, mas deixando também o senhor bem à vontade, caso o senhor não consiga localizar, não há nenhum problema, o julgamento de prosseguimento. Você está tentando falar, você está muda. Excelência, vou me pedir a retirada. Perfeito, doutora Débora. Um abraço, uma boa noite. Presidente, boa noite a todos. Presidente, posso ler para o senhor aqui? Posso ler. Rapaziada, doutor Rogério, por gentileza, o senhor sabe tirar um print de tela? Doutor Vinícius, posso fazer? Não. Pois não, doutora Daniele, por gentileza. Doutor Rogério, pode me encaminhar o print via WhatsApp, que eu compartilho a tela aqui no Zoom para os doutores. Manda para o WhatsApp dela. Manda o print. Obrigado, doutora Daniele. Pedir desculpa dele, né? Pedir desculpa dele. Manda para a Daniele esse print. Doutor Rogério, o senhor não estava presente, não, e eu estava conversando aqui com os meus pares, e são fatos que a gente está vendo aí, como o senhor bem disse, né? O tempo de experiência, o cabelo branco, a barba branca, isso vai dando para a gente muita tranquilidade até em falar e ponderar mais as coisas. Mas é uma coisa que está nos mostrando, desde o ano passado, que nesses campeonatos de futebol de salão, está tendo muita questão de confusão, muita ofensa, muita briga, muita invasão de campo. A gente, no ano passado, mesmo com um relator de um processo que até tiroteio teve ali do lado de fora, da pós-partida. Eu lembro, doutor. Eu lembro desse... Do Caratoíra. Eu lembro direitinho que foi o Caratoíra. A partida do Caratoíra. Isso, mas não foi com o Saldanha, não, tá? Não, sim, perfeito, não foi com o Saldanha. Mas eu digo o seguinte, eu acho que está precisando que os clubes tenham um trabalho mais sensível com os atletas, porque a gente sabe, né? Às vezes os atletas têm uma condição diferenciada, vêm no momento do jogo, no calor da emoção, mas lembrar que lá de lá, né? São novos, né? São meninos novos. É importante lembrar de não cair nessa vala comum. Eu vou falar porque meu mais novo está com 6 anos, está fazendo salão aqui no Salesiano, e ontem 2 coleguinhas chegaram perto de mim e falaram: você viu o palavrão que o fulano falou? E aí eles não viram que eu estava pensando, falaram assim: porque o fulano falou chupa o meu. E de 6 anos de idade, eu falei: chamei os dois, vem cá. Pode falar com um colega que está errado. Não é por aí. Vocês não precisam disso. Futebol, esporte não é para isso. A gente sabe que tem. Né? Tem o momento, tem o calor da emoção, tem tudo. Mas eu acho que está na hora da sociedade como um todo, né? Tentar
tirar essa mística horrorosa do futebol, né? Nós aqui no Saldanha trabalhamos com muitas crianças carentes. A maioria delas estudam em escolas públicas. Grande parte na escola ali da Praia do Canto, a Irmã Maria Horta. E pode ter certeza, se o senhor quiser vir aqui no Saldanha, eu posso lhe apresentar. Nós contratamos psicóloga para poder trabalhar esses meninos. No Remo do Saldanha tem uma psicóloga chamada Lara, e aqui nós temos também, no futebol de salão, uma psicóloga, e sempre, quando tem essas questões, esses profissionais estão trabalhando essas crianças. Então, nós temos aqui hoje um técnico, um preparador físico, um fisioterapeuta, que é o Léo, uma psicóloga, porque esses meninos não têm base educacional familiar praticamente nenhuma. E a gente está trabalhando muito, nós aqui no clube estamos exigindo notas, nós estamos exigindo presença nas escolas, conversando com os professores da escola, fazendo realmente um trabalho bem social, entendeu? E quando eu fiz esse apelo com relação à redução da pena do Ian, foi em função da tristeza que ele ficou depois do jogo, com choro e o pedido de desculpa que eu vou encaminhar para a Daniele, para que o senhor possa fazer a devida apreciação. Doutor Rogério, a gente ainda não recebeu o pedido de desculpa. E eu vou pedir a gentileza, nós já concedemos aqui, a gente até saiu do rito em homenagem a Vossa Excelência, as ponderações foi feita. Eu vou pedir a gentileza que envie o print, porque eu vou ter que dar continuidade aos trabalhos. Eu vou sair da tela para mandar o print para a Daniele, tá bom? Pode ficar à vontade, sem problema nenhum. Qualquer coisa, só ingressa na sala. Seria viável continuar o julgamento com o atleta? Eu acho que tem que aguardar, perdão, não vai ser viável. Se quiser passar para o próximo voto. Vamos. É a derradeira. Caso o doutor Rogério não consiga enviar, a gente já colheu o voto de Vossa Excelência. Eu vou consultar os demais colegas. Perfeito. Com esse print aí, falo com Vossa Excelência. E realmente vou alterar meu voto. Considerando que só tem mais 2 partidas na competição, né? Perfeito. Já esse pedido de desculpa aí não seria razoável uma pena maior, né? Barreto, abre a câmera aqui, Barreto. Abre a câmera aqui, Barreto. Doutor, já foi mandado o print para a Daniele. Vou baixar aqui e já compartilho a tela. Perfeito, Rogério. Só um minutinho que a gente já vai analisar e depois aí vamos retornar ao julgamento. Por favor, só um minuto. Muito obrigado. Celular, substituir isso aqui, ó. Baixar esse negócio aqui no celular. Tem que baixar isso aqui, esse julgamento. Doutor Daniel, qualquer coisa também, se quiser disponibilizar no grupo, todos temos acesso lá. Obrigado, doutor Daniel. Colegas, está disponibilizado no grupo. Doutor Zé Carlos, eu li a mensagem, pelo que eu entendi, ele já cumpriu uma, né? Já cumpriu uma, presidente. E aí, assim, até sem maiores detalhes, eu vou alterar meu voto, presidente. Perfeito, por favor. Para reduzir, então, a pena, né, porque cabeça quente não pode justificar tudo, né, senão a gente vai estar aceitando justificativa para todos os fatos e a gente vai precisar que o homem médio tenha razoabilidade sempre, né? Então, doutor Rogério, faça a intervenção do senhor aí, que o senhor está de parabéns, o senhor fez ela de forma educada, eu acho que é por aí que a gente tem que pautar mesmo os julgamentos, né?
Presidente, eu vou reduzir, então, a pena inicial para duas partidas, tá? E aí, considerando que as atenuantes do 180, ela vai cair para uma, já é pena mínima, ele já cumpriu, e aí Perfeito. ele fica liberado para o próximo jogo. Perfeito, doutor Zé Carlos. Obrigado. Doutor Vitor, como vota Vossa Excelência? Acompanho o voto do relator e, assim, eu gostaria de pontuar uma questão que eu acho bem importante, né? Com esse print fica claro que eu e o Zé Carlos, a gente já está mais tempo juntos aqui trabalhando na comissão, que esse tipo de mensagem é o que eu tenho certeza que o atleta ele não vai querer repetir esse tipo de conduta, né? É o que a gente deseja aqui, que muitas das vezes a gente aplica a punição e ela talvez não tenha tanta efetividade quanto ele demonstrar esse arrependimento, certo? Então, acho que foi um gesto importante, né? Foi uma diligência necessária e interessante, né? Para a resolução do processo. Eu tenho certeza que o atleta, né? E eu até peço para o doutor Rogério deixar isso claro com ele, que a gente espera que isso não se repita, mas que ele entenda a gravidade do fato dele, do ato que ele cometeu, né? Perfeito, Até, doutor Vitor. Agradeço. Obrigado. doutor Vitor e presidente, só mais uma dentro, que eu creio aqui a sessão é gravada, né? Vai ser disponibilizada depois no YouTube, Dani. Vai. Inclusive, doutor Rogério, a Sim. gente pede, né, que mostre esse vídeo ao atleta, mostre esse julgamento ao atleta, porque todos nós gostamos de jogar futebol. E a gente sabe que acontece a cabeça quente, mas é necessário, se ele quer ser um atleta em qualquer coisa, e um homem respeitado, né, como cidadão, como homem, ele vai precisar ter razoabilidade e tranquilidade. Tem hora que a gente fica de cabeça quente? Tem, isso aí é normal da vida. Mas a experiência vai dizer para ele o tempo que não adianta ir assim, porque o problema é maior. Tá bom? Pode Obrigado. ter certeza que o vídeo vai ser passado para ele. Perfeito. Doutor Edinalva, como vota Vossa Excelência? Gostaria só de comentar aí também rapidamente ao doutor Rogério. Parabéns, viu, doutor Rogério? Parabenizá-lo. E também colocar para ele que foi explicado aqui, ele já é reincidente. Eu acho que é muito importante explicar essa questão da reincidência. Porque mesmo com problemas, trata de ser humano, mas ele tem que, a partir do momento, ele entender, se trata de ser humano, olha a minha fala, mas ele tem que entender que, a partir do momento que ele está em grupo, que ele está no jogo, ele tem uma obrigação maior com os demais, né? Já é a segunda vez. E para que ele possa ir tentar, né, buscar meio de se controlar, já que ele não quer parar de jogar. E não é interessante. Né? O interessante é que os colegas possam ajudar a resolver os problemas e ele possa ter meios de estar mais controlado na equipe que possa continuar. Essa minha contribuição, muito bacana, está de parabéns aí a atuação, e eu acompanho o relator. Perfeito, eu também parabenizo o esforço de todos, né? E declaro o resultado. A unanimidade, o atleta Arnaldo, ele foi condenado 254 para primeiro inciso 1, a pena mínima substituído por advertência. Em unanimidade, o atleta Ian, ele foi condenado a pena de um jogo, não é isso, doutor José Carlos? Uma partida. Perfeito. E aí ele cumpriu já automático. Doutor Rogério, obrigado pela presença de Vossa Excelência. Caso queira continuar no julgamento, és bem-vindo. Caso precise se ausentar, uma boa noite. Obrigado, viu? Boa noite a todos. Muito obrigado pelo carinho, pela atenção e o respeito que eu tenho por esse egrégio tribunal. Um abraço. Obrigado. Obrigado. Doutor Zé Carlos, o doutor Edinalva pediu a inversão de pauta. Podemos, então, pautar o processo 04? Aí, depois do processo 04, no meu registro, o último processo de pauta é o 02. Doutora Daniele, analisando aqui a questão, no processo aqui, a doutora Fernanda, ela não... Desculpa? Eu tenho outro processo, o 1172. Sim, o 4. Ou não, 72. Perdão. O próximo é o 4, doutor. É o 4, verdade. Nesse processo, a doutora Fernanda, ela não se encontra na qualidade da ativa, correto, doutora Daniele? Isso, correto. A doutora Edinalva ainda não está apta, só para a gente... Isso, a gente deixa o processo da doutora Edinalva, a não ser que a doutora Fernanda... a não ser que a doutora Fernanda precise se ausentar, doutora Fernanda.
Não, senhor presidente, está tranquilo. Estou aqui fazendo outras coisas. A hora que precisar de Então mim, tá só me bom. chamar. Obrigado. Então vamos ao processo 04. Processo. Ninguém presente, né, doutora Daniele? Não, doutor, ausente qualquer pedido aqui para ingressar em sala. Perfeito. Aí, né, pela ausência de pessoas endereçadas, doutor Zé Carlos, a gente implica a dinâmica que Vossa Excelência achar conveniente para o julgamento, né? Com relatório, caso queira dispensar relatório para voto, fica a critério de Vossa Excelência. Processo disciplinar desportivo 11.7252.024-0. Competição, fase classificatória do COPS, base sub-20, jogo Anchieta versus União. Relator, doutor Zé Carlos. Denunciados, Ângelo Neto, Matheus Ribeiro Neto, Luiz Guilherme Nunes Adrelino. Doutor Zé Carlos, caso Vossa Excelência esteja apto ao relatório ou a dinâmica que preferir adotar, por favor, com a palavra. Pergunta aos meus pares aí se a gente pode dispensar a leitura do relatório. Doutor Vitor. De acordo. Doutora Edinalva. De acordo. Doutor Zé Carlos, obrigado pela ponderação. Vossa Excelência, então, caso esteja apto ao voto, por favor, com a palavra. Perfeito, vamos lá, presidente. Analisando a denúncia dos atos praticados pelo atleta Ângelo C. Neto, resta evidenciada a prática tipificada no artigo 25. Peraí que essa capitulação está errada aqui, presidente. No meu voto aqui faltou um número. Um minuto só. Estou vendo aqui agora. O Ângelo foi 250, faltou 0. Perfeito. Perdão, presidente. 250, parágrafo 1º do CBJD. E que não paira nenhuma dúvida acerca da presunção de veracidade, conforme o artigo 58 do CBJD, considerando que não tem nenhuma prova produzida aqui no processo. Então, pela conduta praticada, eu estou acolhendo a denúncia de forma integral e estou aplicando a pena de suspensão de 3 partidas. E aplico o atenuante, né, do artigo 180, e por ser o denunciado também primário, eu estou reduzindo a pena para 1 partida de suspensão, presidente. Perfeito. Vossa Excelência condena o Ângelo a 3 partidas, redutor 1. Gostaria de continuar com o voto ou gostaria que eu colhesse o voto dos demais colegas com relação ao Ângelo? Vamos perguntar aos demais pares, que eu acho que a gente já vai... Tá, vamos fatiar. Caminhando Perfeito. junto. Doutora Edinalva, como vota Vossa Excelência? Acompanho o relator. Doutor Vitor, como vota Vossa Excelência? Acompanho o relator. A unanimidade, o atleta Ângelo foi condenado no artigo 250, parágrafo 1º, inciso 1, a 3 partidas com redutor do 821. Doutor Zé Carlos, por favor, com a palavra. Agora vamos passar ao julgamento do Matheus Ribeiro Neto. Foi tipificada a conduta no artigo 254.1, parágrafo 1º, inciso 1, do CBJD. Nenhuma prova foi apresentada no processo, a súmula possui presunção de veracidade. Considerando tudo isso, presidente, eu estou aplicando a pena de 6 partidas. Estou aplicando o redutor do 180, reduzindo para 3 partidas. E considerando, né, que o 182, né, por ser atletas não profissionais, eu estou aplicando a pena, fixando a pena em 1 partida de suspensão. Perfeito. Vossa Excelência, então, iniciou o voto com 6, aí a posterior, pela dosimetria, chegou a pena de 2, com redutor foi para 1, é isso? A pena de 3, presidente. 3, pena de 3, redutor 1. Desculpa. 182 para 1. Isso. Redutor, 1 partida. Doutora Edinalva, como vota Vossa Excelência? Acompanho o relator, excelência. Doutor Vitor, como vota Vossa Excelência? Acompanho o ilustre relator. A unanimidade, o atleta Matheus Ribeiro Neto, ele foi condenado no 254, parágrafo 1º, inciso 1, com a dosimetria, para 3 partidas, redutor do 821. Doutor Zé Carlos, por favor, com a palavra. Passamos ao voto do atleta Luiz Guilherme Neto. Ele foi tipificado a conduta no artigo 254, parágrafo 1º, inciso 2 do CBJD. Nenhuma prova está produzida nos autos, a súmula possui toda a presunção de veracidade mantida na íntegra. E eu estou condenando o atleta, excelência, inicialmente em 2 partidas, tá?
e estou aplicando o redutor do 180 e fixando a pena em uma partida. Nesse caso, apesar de ser segundo amarelo, né? Aí Mas ficaria foi até o caso. diferente, né? Bem Foi lembrado, presidente, bem diferente. lembrado, bem lembrado. A doutora Fernanda, né, que fez a defesa Na aí. verdade, assim, não querendo estender muito o julgamento, a doutora Fernanda fez uma ponderação muito legal, a Procuradoria de Minas, né, ela falou que tem lá uma portaria interna de não promover denúncias de segundo amarelo. Bom, assim, a experiência que a gente traz também do nosso Tribunal de Justiça Desportiva aqui do Estado do Espírito Santo, que por incrível que pareça, às vezes, doutora Fernanda, só pedindo desculpas ao doutor Zé Carlos interrompendo o julgamento, mas só a título de conhecimento, às vezes a gente se depara com denúncias, doutora Fernanda, que o atleta ele recebeu um cartão amarelo no jogo, mas a conduta dele foi tão horrível que tem atletas que levou 2 cartões amarelos por muito menos e são denunciados. Então, assim, aqui, salvo engano, no TJD também tem um entendimento nesse sentido, mas de fato, existe aquela máxima da mínima interferência do tribunal, né? Mas às vezes a gente se depara com algo na súmula que assusta a gente. Eu fiz essa ponderação do Dr. Zé Carlos, porque ele é o relator, ele se debruçou no processo, de fato, apesar de ser o segundo cartão amarelo, fica um pouco estranho, né? Porque ele fala, segundo cartão amarelo para acertar o adversário com um chute não intencional. Ah, não, agora perfeito. Um chute não intencional. Desculpe, doutor Zé Carlos. Eu interrompi Vossa Excelência. Então, com relação ao doutor o atleta Luiz Guilherme, como vota Vossa Excelência? Presidente, eu estou fixando a pena dele em uma partida de suspensão. Mas aí é aquilo, né? Considerando a brilhante defesa da doutora Fernanda aí, que trouxe esse fato irrelevante, Vossa Excelência, presidente, é um posto de sabedoria para nós aqui. O senhor está no Tribunal de Justiça da Federação do Espírito Santo de Futebol. É um negócio para a gente aqui fantástico. O senhor traz para a gente um grande ganho aí com a experiência. Nossa, mãe. Eu agradeço. Mas sabe, doutor Zé Carlos, o voto de Vossa Excelência ele é muito plausível também, porque caso Vossa Excelência dê um jogo, ele já cumpriu, então Sim. fica, né? Porque a absolvição, a doutora Edinalva até fez uma ponderação no julgamento anterior, foi muito louvável da parte da doutora Edinalva, foi o seguinte, olha, ela indicou ao advogado que agora ele está lá registrado, ele não vai ter mais, vai ter um antecedente. Caso Vossa Excelência opte por dar um jogo, o efeito prático seria que Vossa Excelência colocaria ele com antecedentes. Caso Vossa Excelência absolva, ele não vai ter. E aí fica... eu devolvo a Vossa Excelência, caso Vossa Excelência entenda que, apesar de ser segundo cartão amarelo, houve algo um pouco desproporcional, existe a possibilidade de condenação no jogo ficando a advertência. Aí, assim, presidente, né? Quando a gente lê um chute não intencional, aí vê aquilo que o senhor falou aí. Às vezes o segundo cartão amarelo é para um negócio bobo, aquela bola que escapa, a gente que joga a bola na pista. Você vai chutar e erra o chute, nós que somos craques demais, né? Você faz aquela famosa furada e vai quem tá na frente, né? Deixar claro aqui que eu fui o craque da pelada da Comissão de Direito Esportivo, tá? Aí, ó. Pra sua Temos sorte, uma pessoa aí, ó. Para sua sorte, eu tive que viajar, viu, Vitor? Presidente, o problema é que não fizeram uma defesa. É complicado falar em uma desqualificação da súmula, né, para ele não perder a primariedade. E, ao mesmo tempo, a ponderação de Vossa Excelência é muito pertinente. Né? Como o doutor Edinalva falou, o doutor Vitor, no julgamento dele, falou, né? O atleta assume, às vezes, o risco também. Né? E é um risco. Aqui, mas pelo fato de ser chute, né? Que é algo inerente do jogo. Bom, acho que, assim, doutor Zé Carlos, já que Vossa Excelência abriu essa oportunidade de a gente ter esse momento, eu não vejo nenhum... A gente seguir o entendimento que a gente proferiu do doutor Vitor, manter uma jurisprudência da nossa comissão. No caso de absolvição, não vejo nenhuma discrepância, né, de coerência de julgamentos, caso Vossa Excelência entenda assim também. Eu acho que estaríamos caminhando juntos nessa toada. Nós ficamos na dúvida e em dúvida pro réu. Perfeito. Vou lembrar disso. Né? Melhor esclarecimento impossível. Então, vou alterar o voto aqui, presidente, para fazer a desqualificação. E, presidente, no caso, uma pena de advertência, ela ficaria registrada, ele perderia a primariedade? Então, o departamento
teria que indagar o departamento de futebol de salão. Lá no futebol de campo, fica registrado e vai para o livro de antecedentes. Não, então vamos absolver. Vamos Perfeito. absolver, eu acho que é mais Perfeito. justo. Vossa Excelência, então, pela absolvição. Pela absolvição. Doutora Edinalva. Acompanho o relator, concordo com a absolvição. Doutor Vitor. Acompanho o relator, doutor Vinícius. Perfeito, eu acompanho também e parabenizo o debate, que foi muito esclarecedor. É bom que a gente vai formando a nossa posicionamento aqui na comissão. Senhores, declaro o resultado, o processo encerrado. Sou Ângelo, ele foi condenado a 3 partidos com redutor 1, sou Matheus, 3 partidos redutor 1, sou Luiz, foi absolvido. De acordo com os meus registros, só temos mais um processo a ser julgado, ao qual a doutora Fernanda fez a enorme gentileza aí de aguardar e compreendeu, por algum motivo pessoal, o relator não pôde estar presente, e a gentileza também enorme da doutora Edinalva suprir essa questão. Doutora Edinalva, podemos pautar o processo 02 à pauta? Sim, podemos. Perfeito. Doutora Fernanda, ela participará na qualidade de advogada da ativa do atleta Ian Coco. Processo 11.72.22.024. Competição fase classificatória do Campeonato Metropolitano Sub-16. Jogo Saldanha da Gama e União. Auditora relatora, doutora Edinalva. Denunciada Ian Coco de Oliveira, doutora Fernanda, na qualidade de advogada da ativa. Doutora Edinalva, caso Vossa Excelência esteja apta ao relatório, por favor, com a palavra. Eu gostaria de pedir aí, se possível, a dispensa do relatório. Doutora Fernanda, podemos dispensar o relatório ou algum prejuízo para a defesa? Sem prejuízo. Perfeito. Doutora Fernanda, Vossa Excelência gostaria de produzir alguma prova? Não, senhor presidente, sem provas. Perfeito. Então, por favor, Vossa Excelência, com o prazo regimental para a defesa. Estamos aqui para ouvir. Obrigada, senhor presidente. Não vou tomar demais o tempo de Vossas Excelências. Renovo aí meus cumprimentos. A gente está falando, então, do atleta Ian Coco de Oliveira. Ele recebe um cartão vermelho direto por impedir uma chance clara de gol, calçando o adversário por trás. Então, e aí foi denunciado nas ilhas do artigo 250 e pede a Procuradoria punição. Aqui, de novo, a gente tem um caso de que, de fato, não há, pelo relato simular, uma conduta que é tipificada no artigo 250. O artigo 250 ele fala de contrariedade às regras do jogo, que nesse caso também, não pelo relato simular, pelo que escreve o árbitro, aqui a gente não vê qualquer ação que está contrária às regras do jogo. Essa punição desportiva, que é suficiente nesse caso, não enseja uma intervenção desse tribunal para aplicar uma punição disciplinar. Vossa Excelência, o senhor presidente até mencionou o princípio da não intervenção do tribunal nas questões que são decididas em campo. É claro que a gente sopesa essas questões, né? Não é uma regra que é aplicada às cegas, e neste caso aqui em tela é um caso em que não há qualquer necessidade de intervenção do tribunal. A punição que o atleta recebeu com o cartão vermelho direto é absolutamente suficiente para punir o que aconteceu, para punir o que está de fato relatado em súmula. De forma alternativa, caso Vossas Excelências não entendam pela absolvição do atleta, a defesa pugna pela aplicação da advertência presente no parágrafo 2º do artigo 250. A defesa pugna para que Vossas Excelências levem em conta as atenuantes também do artigo 180, inciso 1º e 4º, também que o atleta é amador, né, para a aplicação do artigo 180. A própria súmula descreve que o atleta sai de quadra, sai de campo, de jogo, de forma ordeira, de forma normalmente, então também isso precisa ser levado em consideração na dosimetria da pena por Vossas Excelências. E acho que são esses os pontos da defesa, senhor presidente. Muito obrigada. Perfeito, a gente agradece, doutora Fernanda. Escutamos atentamente a defesa de Vossa Excelência. Doutora Edinalva, algum esclarecimento adicional a pedir para a defesa ou podemos partir para o voto? Eu gostaria só de completar, porque é importante, uma vez que o atleta aí
tem 16 anos, não é isso? E é muito bom, né, a gente contribuir aí com a formação desses atletas que estão aí no mercado. Meus caros colegas, na prática e juridicamente, o contato físico, quando na disputa da bola, faz parte do futebol, sabemos disso. No entanto, isso não pode servir como justificativa ou pretexto, né, no caso dele aí, para que jogadores, ou caso o jogador, ele porte-se de forma temerária. Isso a gente tem que, acolhendo aí do processo anterior, a fala do doutor José, a gente tem que tentar evitar, tentar mudar esses hábitos no futebol e em outros esportes. Eu desclassifico aí esse artigo que foi colocado, né, 250, parágrafo 1, e, na verdade, desculpa, eu li errado. Eu permaneço, né, com o artigo 250, né, com o que está aí, parágrafo 1º, inciso 1º, só que eu coloco aí como a pena mínima do artigo, né, que para cair para 2, já que ele já foi expulso considerando aí o 182, o redutor de pena, ele seja classificada aí a pena em uma partida, no final, que ele seja penalizado com uma partida, sim. Eu acho que a pena ela é devida, ela tem que ter desde agora, e exatamente para evitar momentos futuros. Então, mas aqui seja a pena mínima. Perfeito, doutora Edinalva. Vossa Excelência acolheu a denúncia, mas também considerou os argumentos da defesa. Sim. E, nesse sentido, condenou o atleta Ian a 2 partidas, com o redutor 1 partida. Doutor Vitor, com voto, Vossa Excelência. De acordo com a relatora. Doutor Zé Carlos, com voto, Vossa Excelência. Acompanhe a relatora, presidente. Bem, declarado o resultado, o atleta Ian Couto, ele foi condenado a 2 partidas com o redutor 1. Senhores, no meus registros, todos os processos foram julgados. Não querendo também delongar mais do que o necessário, mas eu queria agradecer a disponibilidade de todos e agradecer em especial também a doutora Daniele, que organizou, auxiliou, de fato é indispensável, né? O que a doutora Daniele faz para a gente ter essa possibilidade aqui é essencial. E, bom, agradeço a todos a presença. Doutora Fernanda, bem-vinda. Doutora Edinalva, ela é uma bem-vinda que sempre está aqui com a gente, né? A doutora Edinalva já participei de um julgamento com ela, então faço votos aqui de sucesso e agradeço a todos aí a compreensão de alguns equívocos que fiz com relação à presidência, mas que foram superados e a gente conseguiu concluir a sessão. Senhores, obrigado. Uma boa noite, viu? Presidente, obrigado. Boa noite. Boa noite a Obrigado a todos. todos. Boa Obrigada, noite. um prazer estar com Excelente. Vossas Excelências. Boa noite. Boa Um noite. abraço.